Boa noite, Radical! Eu sempre gosto de vir aqui porque eu sou muito bem recepcionado por vocês. Muito legal. Gente, estamos vivendo aqui uma série que vocês já sabem qual é, até porque vocês já viram os outros passos, está aí no telão. A nossa série se chama Restauração Radical. E nesse processo de restauração, a gente está falando dessa série aqui, estamos falando dessa série no Sal, às segundas-feiras, e principalmente ali na tenda, né? Afinal, o Caio já falou aqui, mas há 20 anos inauguramos essa tenda com a série falando sobre restauração. Estamos nós aqui no Radical também falando sobre isso. É uma série que fala de alguns passos que nós devemos dar em nosso processo de restauração. Então, o Celebrando a Restauração trabalha com 12 passos e a série tem trabalhado com 8 passos. Quem aqui frequenta o CR Adolescente de segunda-feira, só para poder eu saber aqui? Uhul! Muito legal. Então, quem já frequenta o CR sabe aí como é que é a ideia aí, a história dos passos. Então, é isso que a gente está vivendo aqui. O primeiro passo que foi dado foi o passo da realidade. Quem teve aqui no primeiro passo? O primeiro passo foi lá na tenda, né? Acho que foi lá, né? Foi? Foi lá na tenda. Quem é que viu o primeiro passo lá? Um bocado de gente faltou nesse dia, pelo que eu estou vendo. É o momento que eu reconheço que eu não sou Deus, que eu admito não ter forças e poder para controlar a minha vida e me livrar do pecado. É o primeiro passo. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus erros, eu reconheço o pecado, e eu admito que eu não tenho poder para poder controlar a minha vida e para poder me livrar disso. Mas somente reconhecer não adianta nada se eu não der um outro passo. Afinal, como eu falei, são 12 passos, a série a gente está trabalhando com 8. Eu preciso dar um outro passo. Porque é um passo de cada vez que a gente vai. Não adianta eu pular os passos. E o próximo passo que nós vimos, aí já foi aqui, foi o passo da esperança. Esse passo é onde, diante da minha impotência, eu acredito que Deus existe. Eu tenho fé em Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que Deus se importa comigo e eu sei que Deus irá me ajudar. Você crê em Deus? Você tem fé em Deus? Eu tenho muita fé em Deus. Sem Deus na minha vida não seria nada. Esse é o passo da esperança. E a gente vai para o terceiro passo. A gente foi para o terceiro passo, na verdade. Que foi semana passada. Que é o passo do compromisso. Então eu saio do passo da realidade, vou para o passo da esperança e depois eu chego no passo do compromisso. Onde eu resolvo, nesse momento, entregar a minha vontade e o controle da minha vida nas mãos de Deus. Esse Deus que eu tenho esperança. Porque eu posso abrir a boca e dizer, eu tenho esperança em Deus, eu confio no Senhor. Mas uma coisa é eu ter esperança, eu confiar no Senhor. Outra coisa é eu entregar minha vontade a Deus. É eu entregar o meu querer a Deus. É eu entregar a minha vida totalmente nas mãos de Deus, para Deus controlar a minha vida. E assim é dando um passo de cada vez que a gente chega no quarto passo, hoje, que é chamado passo da restauração. Esse passo ele também tem um outro nome, que se chama passo da limpeza. E é esse passo que a gente vai trabalhar hoje. E eu quero ler com vocês aqui, para iniciar, Isaías capítulo 1, verso 18. A versão da Bíblia que eu coloquei aí, a Bíblia Viva. Acredito que deve aparecer aí no telão, para vocês acompanharem. Ela é um pouquinho diferente das outras versões. E esse passo diz assim, Deus falando, tá, através do profeta Isaías. Venham, vamos discutir um assunto aqui. Essa Bíblia Viva começa assim, é o que eu falo aqui para você. Vem cá, Radical, vem cá, venha. Vamos juntos, vamos aqui discutir um assunto. É Deus que está falando aqui. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, por mais feio que seja, por mais fundo que seja a mancha desse pecado, eu posso limpar essas manchas completamente. Deus olha para mim e para você, não importa o tamanho dessa mancha, como é que ela é, eu posso limpar essa mancha completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Provavelmente Isaías, quando falou isso, escreveu isso lá, poderia estar nevando, né, para poder citar isso. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como cal, ou brancos como essa cadeira, brancos como papel, enfim, a referência de branco que você tiver aí na sua mente.
Deus é capaz de fazer isso. Você acredita nisso, que Deus pode limpar todo o pecado, toda mancha, todo o trauma, todo o vício da sua vida? Eu acredito, amém? Vamos orar aqui para a gente dar continuidade. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por aquilo que nós lemos agora, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revela através da Tua palavra, Deus, nós temos contato direto contigo, através da oração, através da leitura da palavra, Deus. É muito bom estar contigo, sentir a Tua presença, confiar no Senhor, ter esperança no Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, nos ajudando a dar um passo de cada vez, Pai. Te peço que o Senhor abençoe essa noite, a ministração dessa palavra, Senhor Deus, abençoe a vida desses adolescentes que estão aqui ouvindo, para que eles possam compreender, Senhor Deus, para que essa mensagem elas possam fazer sentido para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor, eles possam ter atenção, Deus, que o diabo não roube a atenção deles, Deus, nesse momento, Pai, mas que eles possam estar conectados contigo, conectados com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos aqui, uma história, tá? Imagina que você vem aqui para o Radical e você vem andar de bicicleta, ou andar de skate, de patins, seja lá o que você gosta de andar. Então você está andando por aqui e aí você sofre um pequeno acidente, você cai. Você está andando de skate e você cai, o skate vai embora, ou então está andando de bicicleta e cai. Dependendo do local onde você caia, ali, além de abrir uma ferida, né? A queda foi, não só ralou, mas ele chegou a abrir uma ferida, começou a sangrar. Mas dependendo do local onde você caia, se foi areia, vai ficar uma areia, um sangue misturado com areia. Se foi na grama, vai ficar um sangue misturado com grama. Se foi asfalto, meu Deus do céu. Quem aqui já caiu em asfalto, hein? Só para poder... É ruim demais. Eu já caí em asfalto, de o asfalto ficar pregado aqui na pele, que para arrancar. Alguém já passou por essa dor, por esse sofrimento de arrancar? Tem que... Imagina só. Então se foi asfalto, pior ainda. Aí quando a gente está com sangue quente, né? O sangue está fervendo ali, caiu. Não, vamos levantar, vamos continuar. Faz isso, não faz? O sangue está quente. Você nem sente a dor naquele momento. Caiu, se preocupa logo se não quebrou a bicicleta, se o skate ainda está com as rodas, né? Se onde é que está, onde foi parar, enfim. Você pega aquilo ali, você quer continuar, você quer seguir. Porém, quando o sangue começa a esfriar, aí começa a vir o quê? Dor. Aí você começa a sentir dor. Aí quando você olha, você não quer nem olhar, né? Porque está sangrando, está doendo e tal. E quando você olha, ele vai estar o quê? Vai estar inchado. Vai estar inchado, tem dor, vai estar inchado. Aí é nesse momento que você percebe a realidade. É quando você dá o primeiro passo, é o passo da realidade. Você reconhece nesse momento que não dá para seguir daquela forma. Porque a ferida não foi qualquer ferida, é uma ferida que está aberta, é uma ferida que está sangrando, está doendo, está inchado. Então não tem como você continuar andando de skate, bicicleta, seja lá o que for. Daí só reconhecer não adianta, porque como eu falei, essa ferida aberta, ela foi um pouco feia, ela precisa de alguns cuidados, antes que ela venha infeccionar, porque ela já está doendo, ela já está inchada, e ela pode infeccionar. Porém, você mesmo não tem como cuidar daquilo. Ou você sabe cicatrizar uma ferida? Eu não sei. Então se eu cair, eu não sei como fazer um curativo aqui. Certo? Quando eu era mais novo, eu gritava pela minha mãe. Agora eu grito pela minha mulher, para poder ela vir me ajudar aqui a cuidar aqui, curar aqui da ferida aqui. Então eu preciso fazer a coisa, então eu tenho que dar um outro passo. E aí eu dou um passo, e aqui na nossa história a ferida está muito feia, aberta, precisa de um cuidado maior. Então eu dou um passo em direção ao hospital, com a esperança de que alguém lá irá me ajudar a sarar aquele corte. Mas quando chego no hospital, o médico que está lá, ou a médica que vai me atender, diz que vou precisar fazer um procedimento aqui. Talvez eu vou precisar fazer uma costura, porque a ferida foi muito grande, então vai precisar até costurar. E eu preciso que você se acalme, eu preciso que você fique quieto, eu preciso que você confie em mim nesse momento. E aí nessa hora você só tem um médico ali na sua frente para poder lhe ajudar a controlar aquela dor, sarar.
Então você dá um terceiro passo, é um passo do compromisso. Você se compromete a confiar naquele médico, naquele doutor, a confiar no que ele está dizendo, no procedimento que ele vai fazer, para que você consiga ficar curado. É mais um passo que você dá. Só que aí nesse momento, o médico, antes dele seguir com aquilo que ele falou, ele chama a enfermeira e ele não aplica de cara a anestesia, ele não vai já para o procedimento de fazer a costura que tem que ser feito. Ele diz assim, olha, vem cá, antes de tudo, precisa lavar. Precisa colocar uma água, precisa colocar um soro, precisa lavar. Porque ainda tem muito resquício proveniente da sua queda. Se foi na areia, ainda tem muita areia misturada com sangue que precisa ser tirado. Se foi na grama, ainda tem muita grama ali que pode infeccionar. Se foi no asfalto e tem aquele rastro ainda de piche, aquilo ali precisa ser tirado. Precisa ser arrancado qualquer coisa que está misturado ali com a ferida e com aquele sangue. Então precisa ser lavado. Aí nesse momento você percebe que vai o quê? O que é que vai acontecer nesse momento? Quando aplicar qualquer coisa, colocar um soro em cima da ferida e ter que arrancar alguma coisa. Vai arder, vai o quê? Doer. Nesse momento vai doer. Imagina só uma ferida aberta tendo que fazer isso. Imagina ter que arrancar o que está colado ali na pele. Dói ou não dói, gente? É claro que dói. Não vamos dizer aqui que não dói porque vai doer, é verdade. Mas aquela pessoa em que você confiou, que vai te ajudar no processo de restauração, ela só pode continuar nesse processo de cura se você der esse passo, que é o passo da limpeza. Você já deu alguns passos, você já deu o passo da realidade, você já deu o passo da esperança, o compromisso, né, de aceitar aquilo que o médico está dizendo que você deve fazer, mas precisa fazer o passo da limpeza. E aí, se você estivesse nessa condição, se fosse com você ali no hospital, você daria esse passo da limpeza? Ou não? Tivesse com a ferida aberta e disser, ó, tem que limpar agora. Deixaria ou não? Deixaria. Vai doer? Vai doer. Mas é preciso coragem. É nesse momento que você tem que ter coragem para dar esse passo. Porque já está doendo e você sabe que vai doer mais ainda. Porém, você precisa de coragem para isso. Até porque se você não tiver coragem nesse momento para dar esse passo de limpeza, e você resolver deixar como está, aquela ferida ela não vai ser tratada como ela deve ser tratada. Aquele resquício que ficou de areia, de asfalto, seja lá o que for, vai infeccionar, vai piorar, a ferida vai se tornar maior, ela vai se tornar mais inchada, e a tendência é que cada vez ela fique pior. E aquela dor que você está sentindo, ela vai persistir, ela vai continuar, e você não vai ficar sarado, ficar curado, ficar livre dessa dor nunca, porque você não quis passar por uma dor maior, que seria a dor da limpeza, e resolveu prosseguir, resolveu continuar com essa dor. Esse resto, essas coisinhas que ficam misturadas ali no sangue, no momento da ferida, são as nossas falhas, são as nossas culpas, são os nossos erros, são os nossos pecados, são coisas que eu cometi, que eu adquiri nas quedas que eu tive durante toda a minha vida. Nós temos quedas ao longo da nossa vida. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Temos lutas a qual nós lutamos, a qual todo dia tem que dizer, eu estou limpo por um dia de cada vez. Eu tenho a minha luta contra a ira, contra a intolerância, contra medo, contra a ansiedade. E eu tenho que cada dia estar limpo disso, cada dia confiando no Senhor, dando um passo de cada vez para conseguir se livrar disso. Então isso são restos que eu carrego comigo que não foram limpos. Porque eu não tive coragem de fazê-lo, mas eu preciso fazer, porque senão vai continuar machucando. E a dor, aquela dor que vai persistir, vai fazer com que eu olhe para isso com tristeza. E aí eu olho para o passado, eu olho com tristeza, eu me torno depressivo. Aquilo me angustia, aquilo me traz ansiedade, aquilo me traz desconforto, aquilo me faz chorar. Na frente dos amigos não, porque na frente dos amigos eu não choro.
Mas quando eu estou ali dentro, no meu quarto, sozinho, aquilo me faz chorar. Aquilo me angustia. E só quem sabe daquilo ali sou eu e Deus. E aquela dor toma conta de mim. Só que ao invés de confiar naquele profissional de saúde da historinha que está dizendo, ó, vamos limpar isso aí. É preciso limpar, porque se não der esse passo de limpeza, não tem como haver restauração. Aí você, nesse momento, você não presta atenção no que ele está dizendo, e naquele momento a sua cabeça ela só está olhando para trás e dizendo assim, por que eu inventei de pedalar hoje? Eu não devia nem ter saído de casa. Eu não devia ter pego aquele skate, ter ido passear naquele skate. Eu não devia ter ido dar uma volta. Não, eu não deveria. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Alguém que nunca sentiu vontade de voltar no tempo e fazer algo diferente? Eu já, um monte de vezes já. Minha vontade era entrar num DeLorean. Ninguém aqui sabe o que é DeLorean, porque é um filme da minha época que eu amo de paixão, que é De Volta para o Futuro. Minha vontade era entrar num DeLorean e refazer algumas coisas, né? Fazer diferente algumas coisas. Todos nós gostaríamos de poder voltar no tempo e fazer alguma coisa de maneira diferente. Só que a questão é o seguinte, nós não podemos. Não existe máquina do tempo nenhuma que faz com que eu volte no tempo e conserte alguma coisa. E como não tem, eu acabo carregando essa culpa. Porque é o que me sobra é isso, carregar a culpa, carregar a frustração, carregar o trauma. E nós lidamos muito mal com a culpa, nós lidamos muito mal com essa culpa pelo pecado que nós cometemos. Nós não sabemos lidar com os problemas que nós temos, não sabemos lidar com os traumas que carregamos. E no fundo do fundo nós não queremos carregar essa culpa, é porque a gente não sabe lidar com ela, mas no fundo nós não queremos. No fundo, você não quer carregar com a culpa desse pecado, você não quer carregar, não quer andar com esse trauma, não quer andar com esse vício, você não quer isso. Porém, ao invés de limpar isso com soro, ao invés de limpar essa ferida da forma que deve ser limpa, devido ao medo da dor, aí procuramos outras alternativas paliativas, achando que vai funcionar. Só que não vai funcionar. Não vai. Porque o médico, aquele que entende, que viu a tua situação, que viu a tua dor, ele disse, ó, precisa limpar. Então não adianta você querer fazer outra coisa que não vai funcionar. Mas somos teimosos. Eu sou teimoso. Eu acho que não tem ninguém teimoso aqui. E por ser teimoso, eu disse, não, mas eu vou tentar de outra forma. Ele não sabe de tudo. Quem sabe sou eu. Para que serve o Google? Eu me formei em Google. Eu me formei em ChatGPT. Eu sei mais do que o doutor. Aí eu vou procurar outras formas paliativas de fazer eu ficar livre daquela dor, daquela ferida. E uma delas, sabe qual é? Eu nego essa culpa. Eu vou negar. Eu digo para mim mesmo que eu não estou sentindo aquilo. Eu finjo que a ferida não está ali. Eu finjo que não me cortei. Eu finjo que não está doendo. Eu quero me enganar. Eu quero dizer que não está ali. Eu fico nessa negação. É como se eu olhasse para aquela ferida, se foi na perna, por exemplo, aquela ferida que está aberta. Aí eu coloco só um curativo, eu digo assim, não, doutor, precisa não, eu vou embora. Eu boto ali uma gaze aqui, coloco um curativo para cima e eu resolvo a minha situação. Aí eu cubro com a calça, pronto, ninguém está vendo mais essa ferida, já cobri, está tudo resolvido. E aí eu vou andando, e eu vou me acostumando com aquilo ali, ninguém está perguntando, eu também não estou me lembrando mais, e assim vai ficando. Mas quando chega a noite, o que é que acontece? Eu vou ter que me deitar. E aí na hora que eu me deito, começa antes, né? Na hora do banho. Mas como eu não quero me limpar, nem banho eu tomo. Aí eu vou me deitar. Só que ela não vai me deixar dormir. Porque é na hora que eu vou me deitar, é na hora que eu estou sozinho, é na hora que eu estou ali no meu quarto. É na hora que está só eu e Deus.
é na hora que eu estou sem a calça cobrindo, é na hora que eu estou ali sozinho, deitado naquela cama, é que essa ferida ela vai incomodar. Porque ela está lá, ela não foi sarada, ela não foi curada. E não adianta, eu vou me mexer de um lado, eu vou me mexer de outro, e ela vai continuar doendo, ela vai continuar doendo, ela vai continuar doendo. É a culpa, é o trauma, é o pecado. Ele está lá, ele não foi sarado, ele não foi limpo, ele não foi restaurado. Ele continua lá, e é no momento de eu colocar minha cabeça no travesseiro que eu vou sentir aquela dor. Outra forma é transferindo essa culpa para outras pessoas. Ah, é bom demais transferir para o outro problema. Não, mas não fui eu não. Foi meu irmão. Foi minha irmã. Foi o fulaninho da minha sala. É sempre culpa do outro, nunca é culpa minha. Mas o que foi isso aí na sua perna? Eu estou vendo a ferida, o que foi que aconteceu? Você, não, fui eu não, foi porque cruzaram na minha frente. Aí a culpa é de quem fez com que eu caísse, mas a culpa não é minha. Mas é de quem fez com que eu caísse. Uma outra forma que eu quero tentar solucionar o problema é arrumando desculpas à torta e à direita. Eu até reconheço que existe um problema, eu reconheço que existe uma culpa, eu reconheço que existe uma dor, que existe um trauma, eu reconheço tudo isso. Que a ferida está aberta, que ela vai infeccionar. Mas eu não faço nada, porque eu não tenho tempo de tratar isso agora, então eu fico inventando desculpas. Não, eu vou resolver, eu vou tratar. Amanhã eu faço. E eu nunca dou o passo seguinte, porque eu estou sempre procrastinando. Eu estou sempre deixando para depois aquilo que eu deveria fazer hoje. E tem um monte de gente dando passo, não sei para onde aí. Vão com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Não cai não, para a ferida não ficar aberta. Ou então, vamos lá para o quarto ponto. Então você olha para aquela dor e você tenta minimizar essa dor. Aí você se engana, não, está tudo bem. Eu vou deixar como está, porque amanhã isso vai sarar. Com o tempo vai sarar, com o tempo passa. Com o tempo eu vou ficar curado. Será que vai, gente? Será que o tempo de fato vai curar a dor? Será que aquela dor que te causaram vai embora só porque você não resolveu mais falar dela? Será que aquele vício, talvez em pornografia, vai sumir com o passar dos anos? Não é porque eu ainda sou adolescente. Será que daqui a 6 meses essas crises de ansiedade vão sumir do nada, sem você ter feito nada para mudar o teu futuro hoje? Não vai, gente, não vai. Do que é que você sente culpa? Do que é que você tem vergonha? Que desculpas você está dando? De que maneiras você está justificando aquilo que você tem passado? Agora, se você realmente quer ser restaurado dos seus traumas, vícios e maus hábitos, aí você precisa aprender a se livrar da culpa. Você precisa limpar a ferida. Você precisa desenvolver uma consciência limpa, porque só assim você vai conseguir abandonar a tristeza que a ferida causa e abraçar a felicidade. Como disse o salmista lá no Salmo 32. Salmo 32, verso 1 e verso 2, o salmista diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja a consciência é sempre sincera. Sabe por que eu preciso dar esse passo? Sabe por que eu não posso viver ainda com aquela ferida aberta, viver me escondendo, cheio de culpas? Eu vou citar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro é porque a culpa ela destrói a minha autoconfiança. Você não tem como ser uma pessoa confiante se existe culpa na sua vida. A culpa ela te traz insegurança, a culpa ela te traz uma constante preocupação. É aquela pergunta que vem na sua mente: e se alguém descobrir? E se souberem a verdade ao meu respeito,
Se souberem a verdade a respeito daquilo que eu fiz, o que é que vão pensar de mim se eu falar isso? O que é que vão pensar de mim se souberem das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades? Desenvolvemos medo de sermos rejeitados pelo que realmente somos. E por isso nós nos afastamos das pessoas. A culpa, ela tira toda a confiança e para na nossa cabeça como uma nuvem carregada, onde a gente não consegue se livrar dela de forma alguma, e fica todo o tempo aquela pergunta, e agora? E você fica com medo, tentando se esconder. Sabe quando você comete um erro, você se sente culpado e você não quer que seus pais saibam daquilo que você fez? O que é que acontece quando eles chegam e dizem assim, olha, quero falar com você, e é agora? Nossa! Descobriu o que foi que eu fiz. Diz logo o nome completo. É pior ainda. Euriano Salles de Souza, preciso falar com você agora. Pronto, fiz alguma coisa. Aí aquilo que eu estou escondendo veio logo na mente, eu disse pronto, descobriram e agora... Mas aí quando eles começam a falar é outra coisa, que não tem nada a ver com o que você estava pensando. Aí você dá aquele alívio e tudo, mas a sua confiança já está destruída. A sua autoconfiança já está destruída. Você precisa dar esse passo também, porque a culpa, ela prejudica teus relacionamentos. A culpa te torna impaciente com outras pessoas, e ela pode te levar a agir de maneira diferente, de maneira irada, sem uma razão para isso. É o filho que evita conversar com os pais, com medo que ele descubra aquilo que está escondido. Então, evita o contato, evita sentar na mesa, evita comer junto, evita sair em família, evita a todo custo um contato mais aprofundado. Evita porque não quer que descubra. A culpa faz com que a gente evite alguns relacionamentos, alguns compromissos, com amigos inclusive. Alguém quer ser seu amigo, alguém quer ser sua amiga, você se aproxima até um certo ponto, mas de repente você se afasta, você não aprofunda o relacionamento. Você faz isso porque você não quer que as pessoas se aproximem de você, porque você quer evitar as pessoas, porque você não quer ser vulnerável, porque você não quer que as pessoas descubram quem você é de verdade. Então você impede essa intimidade, você não se deixa ser vulnerável. A culpa também me mantém preso ao passado. E viver no passado, gente, é como dirigir todo o tempo olhando para um retrovisor. Vai funcionar eu pegar uma estrada e dirigir só olhando para o retrovisor? Não vai. O que é que vai acontecer? Eu vou bater no quem está na frente, porque aquilo ali é só uma referência, mas não é para poder eu estar olhando para ali a todo tempo. Eu preciso olhar de quando em quando. Eu não vou esquecer também do passado, eu preciso olhar, o retrovisor está ali. Mas eu preciso olhar de quando em quando, porque eu estou olhando, na verdade, é para frente, eu estou caminhando para frente, que é para não bater. A culpa não muda o passado, assim como a preocupação, ela não vai mudar o futuro. Ambos só fazem com que nós tenhamos um presente mais miserável, que nós venhamos a adoecer, tanto na mente como no corpo, como fisicamente. Porque quando eu me prendo ao passado, eu entro em depressão. Quando eu me preocupo com o futuro, aí eu vivo com ansiedade. São doenças que atingem a minha mente, mas ela atinge o meu corpo físico também. Eu, quando tenho algumas crises de ansiedade, eu já sei, minha cabeça começa a doer, uma dor de cabeça aqui atrás, horrível. Aí eu também tenho um problema de pressão arterial, tenho que tomar remédio para pressão arterial, aí a pressão sobe. Aí eu sinto essa pressão subir também com outras... Então eu já sei, a ansiedade que está disparando, que está gritando. Adianta eu ir tomar um remédio para dor de cabeça? É só um paliativo. Eu tenho que vir urgentemente aqui segunda-feira no CR, num grupo de apoio, e abrir ali a minha vida, colocar a doença para fora e deixar que a cura entre pelo ouvido. É só assim, compartilhando com o outro, que eu consigo colocar a doença, fazer com que a doença saia pela boca e a cura entre pelo ouvido.
Eu sinto dor de cabeça, mas tem outros que sentem calafrios, tem outros que sentem dor de estômago. Enfim, são diversas doenças físicas, mas que vêm por conta de um problema na mente. E tudo isso desencadeado por uma culpa, por um trauma, por um medo, por um vício, por tudo isso. Por isso que esse é um passo muito importante. Esse é um passo que exige um salto de maturidade e principalmente um salto de coragem. Precisamos ter coragem para dar esse passo. É o passo que limpará toda a ferida, que permitirá que o processo ele siga, que ele prossiga. O sábio disse em Provérbios: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Então, se você está disposto a dar esse passo hoje, se você está disposto a, beleza, eu já saí da negação, eu já passei pelo passo da esperança, eu acredito em Deus, eu confio no Senhor, eu assumo um compromisso com Ele. Se você quer dar o passo da limpeza, aí tem aqui algumas coisas que podem te ajudar a dar esse passo da limpeza. Uma delas é o inventário moral. Mas o que é isso, inventário moral? Que nome é esse, né? Lá em Lamentações 3,40, Deus diz que examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Nós precisamos examinar toda a nossa vida. Precisamos pedir uma ajuda a Ele. No CR a gente chama isso de inventário moral, que é um momento dentro do programa que a gente tira para refletir bastante e escrever com calma sobre a nossa vida. Quem aqui dos que frequentam o Celebrando Restauração já fez o inventário moral, já escreveu aqui? Só para poder saber. Alguém aqui quer falar rapidinho o que é que... Quem poderia dizer rapidinho aqui o que foi para você escrever isso? Coragem, eu estou falando do passo de coragem. Quem aqui pode rapidinho falar para a gente? Como foi escrever? Como foi escrever? Foi muito bom, sabe? Foi um momento muito bom. Eu confessei tudo no papel e Deus ouviu e melhorou muitas coisas na minha vida. Foi uma sensação muito boa. Mas deixa eu te perguntar, e por que é importante escrever? Porque aquele papel é meio uma forma de você se expressar todas as suas dores lá. Se escrevendo, você começa a se sentir mais aliviado e você começa particularmente um papel. Mas se eu só pensar nisso, vai funcionar, não? Não, eu pensei, eu acho que é isso, aquilo, outro. Funciona? Mas é melhor escrever, né? Tá certo. Obrigado, viu? É isso, gente. Então, isso é o inventário moral. Mas se, não, mas eu não venho aqui, eu não frequento CR, eu não venho dia de segunda-feira, eu nem sei como faz isso. Você pode fazer isso na sua casa hoje. Você pode chegar na sua casa e fazer você lá no seu quarto, sozinho. Procure um lugar para você ficar sozinho, sem distrações. Procure algo para escrever, pegue a caneta, pegue um papel. Como ele falou, é importante escrever, porque quanto mais a gente escreve, mais aquilo vem na nossa mente. Se eu somente pensar nisso, o pensamento vai embora. Por isso é a importância de colocar no papel. Eu vou colocando, eu vou escrevendo ali no papel. Mas eu vou escrever sobre o quê? Do que é que você sente culpa? Tem alguma culpa que você carrega? Coloque lá. Tem alguma coisa que você fez que você se arrepende? Coloque, eu me arrependo de ter feito isso. Eu me arrependo de estar cometendo esse tipo de coisa, de pecado. Quais são as lutas, quais são os vícios, quais são os maus hábitos, quais são as falhas de caráter que você sabe que você tem e que você precisa deixar de lado? Quais são as coisas que estão erradas na sua vida que precisam ser mudadas? Quais são as pessoas que você machucou e que você precisa perdoar? Quais são as pessoas que você precisa pedir perdão porque
Tem pessoas que te machucaram e você precisa perdoar, mas nós também machucamos pessoas e precisamos pedir perdão. Então, pense nisso tudo e vai colocando no papel. Peça a Deus para te ajudar, porque quando você pede a Deus para te ajudar, Ele traz à sua mente aquilo. Eu já fiz retiro do inventário moral 2 vezes. E é impressionante como Deus vai trazendo à mente aquilo que precisa ser colocado naquela folha de papel. A primeira vez que eu fiz, Deus trouxe algumas coisas à mente. A segunda vez que eu fiz, Deus trouxe outras coisas à mente. Anote tudo o que vier. Anote tudo o que vier. Isso é muito importante. Sua confissão precisa ser específica, assim como foi específico aquilo que te levou a pecar, o erro. Descreva cada área da sua vida. Você vai aprender com isso muito. Eu digo, é um passo muito importante na vida. Precisa de tempo, não faça correndo, não faça às pressas. Salmo 139, verso 23 e 24 diz assim: examine-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do salmista que a gente faz diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu estou sentado aqui, eu estou com essa caneta, com esse papel aqui na minha frente. Por favor, Senhor, traz à minha mente aquilo que precisa ser colocado aqui. E uma vez que eu faço isso, além disso, eu preciso também assumir a responsabilidade dos meus próprios erros. Provérbios 20, 27 diz: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Você não pode se esconder de você. Não tem como. O maior empecilho para a cura dos meus vícios sou eu mesmo. Eu sou o maior empecilho. O maior empecilho para a cura dos seus vícios é você mesmo. Então a gente tem que ser radical nesse sentido. Restauração, ela é radical. Então eu tenho que ser radical nesse sentido. Eu sou o problema, não é o outro não, sou eu. Eu assumo a responsabilidade pelos meus erros. Então não tente fazer aquilo que a gente já falou aqui, negar o problema, transferir a culpa para o outro, arrumar desculpa, achar que isso tudo vai passar, minimizar o problema. Não, não faça isso. 1 João 8 diz: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Nós temos pecado, gente. A Bíblia diz isso. Se eu digo que eu não tenho, eu já estou mentindo, eu já estou pecando. Eu não vivo na verdade se eu digo que eu não tenho. Eu tenho. Um outro ponto: pedir perdão a Deus. É o primeiro aqui, nós devemos pedir perdão. Na caminhada ferimos muitas pessoas, somos feridos e ferimos muitas pessoas. Mas antes de tudo eu firo ao Senhor. Antes de ofender o meu irmão, eu estou ofendendo a Deus. Então eu preciso pedir perdão a Deus. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessamos a Deus, Deus nos perdoará. Creia que Ele vai perdoá-lo. Admita para o Senhor os seus pecados. Confesse para Ele. Deus, Ele sabe, gente. Ele sabe. Não adianta a gente querer fugir de Deus. Ele nos conhece. E Ele vai ficar muito feliz se nós admitirmos nosso pecado, nossa culpa, nosso erro. Se nós falarmos daquilo que nos causa dor, se nós falarmos dos nossos traumas para Deus, Ele vai ficar muito feliz. Ele está esperando isso. Acredite, Deus é confiável. A base do perdão é isso, é o fato de saber que Deus, Ele é totalmente confiável. Deus, Ele sabe tudo que vai estar na sua lista. Deus sabe tudo que vai estar no seu inventário. Tudo, tudo, tudo. E para Ele não existe, esse pecado é grande demais, esse pecado é pequeno. Não existe isso para Ele. O perdão, o amor de Deus perdoa todos os pecados. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho, para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, carregando os pecados de todos nós. Carregando o pecado de toda a humanidade. Não importa qual seja. A Bíblia diz, aquele verso que eu falei lá no começo, abri com esse texto, né?
Por mais fundas e feias que sejam as manchas do pecado que vocês cometeram, Deus é que está dizendo, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficaram limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Se eu confesso isso a Deus, a ferida será limpa. Não haverá mais resquício de nada. Ao pedir perdão a Deus, Ele vai limpar tudo. Deus Ele vai tirar tudo que está lá preso. Toda a areia, toda a grama, todo o piche que ficou pregado na pele. Ele vai limpar tudo para que você possa continuar no seu processo de restauração. E o último ponto aqui é que depois que eu peço perdão a Deus, aí eu admito meus erros a outras pessoas. Eita, como assim? Eu não já pedi perdão a Deus? Por que é que eu preciso agora falar para outra pessoa? Mas Deus não já é Deus? Deus não basta só eu pedir perdão a Deus? Não basta só eu falar com Deus? Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando eu confesso o pecado um ao outro, eu oro um pelo outro, aí o Senhor envia cura. O primeiro passo é pedir perdão a Deus, mas o segundo passo, eu preciso conversar com o outro, eu preciso abrir com o outro, porque nós somos curados assim, quando nós confessamos nossas faltas uns aos outros. Por que é que eu tenho que envolver outra pessoa disso? Por quê? É porque a raiz do nosso problema está justamente no nosso relacionamento com o outro, ela é relacional. Eu minto para Deus, eu tento mentir para Deus, mas eu minto para o outro, eu engano o outro, eu sou desonesto com o outro. Muitas das minhas falhas é contra o outro, é contra o próximo. Nós negamos os nossos verdadeiros sentimentos, brincamos com o sentimento dos outros, isolamos pessoas. Como somos seres relacionais, ficamos doentes com isso tudo. E são esses segredos que me adoecem. Nós somos tão doentes quanto os nossos segredos. Todos nós precisamos de alguém. Não precisa ser uma multidão. Eu não preciso sair falando para o radical inteirinho aqui, contando para todo mundo. Não, vamos fazer a lista agora, que eu vou contar para todo mundo o que foi que eu fiz, que eu deixei de fazer. Não precisa disso. Mas encontre uma pessoa a qual você consiga ser realmente honesto. Alguém que você confie, que você consiga ser alguém que caminhe com você, que você consiga prestar contas para essa pessoa. Procure alguém que seja confiável, capaz de guardar seus segredos. Já sei, eu vou contar então para aquele meu amigo ali, aquela minha amiga ali, ela guarda todos os meus segredos. Beleza, ela. Então procure alguém capaz de guardar seus segredos. Mas alguém que compreende o valor bíblico do que você está fazendo. Alguém que entende que o que você está contando não é para ser falado. Você está confessando aquele pecado para ser curado. Alguém que vai estar com você, orando com você, te ajudando no teu processo de restauração. Alguém que seja maduro, que seja maduro o suficiente para não ficar chocado com o que você está dizendo. Ai meu Deus, eu não sabia que tu era isso aí não. Meu Deus, eu quero mais ser teu amigo não. Mas alguém que seja maduro para poder te ouvir. O líder do teu GR é alguém maduro que pode te ouvir. Alguém que conhece o Senhor o bastante para fazer com que você reflita nele. Alguém que caminhe com o Senhor também. E nós podemos fazer isso, gente. Como eu falei, nós estamos inseridos em grupos de relacionamento. Eu creio que a maioria aqui está inserida em um grupo de relacionamento. Você pode chegar para o seu líder, você pode abrir com o seu líder. Alguém que é mais maduro, alguém que é mais velho, alguém que pode te ajudar, alguém que caminha com o Senhor. Um amigo próximo, um crente maduro, procure alguém. Agora lembre, seja específico, porque o segredo que você mais esconde é aquilo que você mais precisa revelar. Então seja específico, por isso é que precisa anotar. Então se você conseguiu, gente, chegar no hospital com aquela ferida aberta, não saia de lá sem a cura.
Permita ser limpo por Deus. Se você chegou até lá, se você conversou com o médico, permita ser limpo por Deus. Que o seu confessar seja o soro que irá arrancar o resto de areia que ficou grudado na pele. Admita que você não pode fazer isso sozinho. Deus é esse médico que está ali no hospital. Deus é esse médico que olha e diz assim, ó, você precisa estar limpo, você precisa limpar-se, você precisa passar por esse passo da limpeza, da restauração. As enfermeiras que vão te ajudar nesse trabalho são as pessoas que irão te ajudar a sarar essa ferida, que irão te ajudar a estancar esse sangue. São as pessoas a qual você vai escolher para você abrir a sua boca e confessar. Gente, dê esse passo na sua vida. Se você acha que pode se libertar do seu passado sozinho, eu sinto lhe dizer, mas você está completamente errado. Porque não dá. Não dá. No Celebrando a Restauração a gente fala muito sobre parceiro de prestação de contas. Sobre padrinho, sobre madrinha. Porque é assim que a gente tem uma pessoa a qual a gente consegue caminhar e consegue nos ajudar. Somente Deus pode ajudar você a limpar a sua casa. O que você precisa fazer é ser honesto com você mesmo, se abrir para Deus, se abrir para outra pessoa. Gente, eu termino aqui dizendo isso para vocês. Esse é um passo que requer muita coragem. E eu digo para vocês, tenham coragem de dar esse passo, para que Deus possa continuar nesse processo de restauração, para que a dor, para que aquela ferida ela não se mantenha, para que ela não fique constante, e você vai chegar na fase adulta com aquela dor, com aquela ferida aberta, que não foi sarada. Não queira chegar na fase adulta, não queira se tornar um adulto ainda carregando um monte de problemas, um monte de traumas. Procure esse processo de restauração hoje, procure essa limpeza hoje. Deus está te dando essa oportunidade. Basta você dar um passo de coragem e aceitar isso, amém? Vamos orar então. Deus é um passo muito difícil, Pai, que precisamos dar. De fato é um passo que precisa de muita coragem. É o passo mais importante na caminhada. É conseguir colocar para fora, é conseguir dizer aquilo que tem causado dor, aquilo que tem ferido. Deus, me ajuda a dar esse passo, Pai. Deus, ajuda cada menino que está aqui, cada menina que está aqui. Deus, ajuda cada um, Senhor Deus. Faz com que eles reflitam nessa mensagem. Faz com que eles reflitam nessa passagem. Faz com que eles reflitam naquilo que foi falado aqui, Deus. E os ajuda, Senhor Deus, a dar esse passo, Pai. Que eles possam chegar em casa, possam pegar uma folha de papel, uma caneta, possam começar a escrever. Não vai nem terminar hoje, vai terminar amanhã, não sei. Mas ajuda, Senhor Deus, ajuda, traz à memória de cada um aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser dito, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, não deixa eles chegarem numa fase adulta, numa fase mais velha, carregando traumas, ó Pai. Carregando medos, ó Pai, carregando culpa, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus, lava isso tudo, Pai. Que possa ter essa confiança em Ti, Jesus. Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoe a vida de cada um deles que está aqui, Senhor Deus. Que eles consigam dar esse passo de limpeza para alcançar a restauração. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Deus. Amém.